nosso boletim, do verso 7 ao versículo de número 12. Nós temos meditado no mês de fevereiro acerca do comando do Espírito em nossas vidas, nos capacitando a vencermos a força do ódio e vivermos o amor verdadeiro. E esse texto que nós lemos nessa noite nos mostra de uma maneira muito clara qual é o amor que vence o ódio. Talvez você esteja a se perguntar, mas o amor não só existe um. O amor bíblico, o amor de Deus, o amor ágape, o amor real, que faz a diferença em nossas vidas de acordo com o comando de Deus, esse é único. Mas na vida prática dos seres humanos existem muitas qualificações de amor, existem muitos caminhos trilhados pelos homens achando que estão vivendo o amor. Mas o amor que traz às nossas vidas as qualidades que Deus quer que tenhamos, esse amor é único. É o amor ensinado pelo Senhor, de acordo com os propósitos do Senhor e exemplificado pelo Senhor em nossas vidas. É o amor que é a primeira qualidade que o Espírito Santo quer fazer brotar em nossas vidas. Se você abrir a sua Bíblia para Gálatas capítulo 5, no versículo de número 22, você vai encontrar o apóstolo Paulo mostrando o fruto do Espírito, ou o resultado do Espírito em nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Fruto significa o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, qualifica o melhor. Ele coloca diante de nós 9 qualidades da presença do Espírito em nós, 9 qualidades, características que o Espírito Santo deseja produzir em nossas vidas. E nessas características, a primeira característica que ele quer produzir em nós é exatamente o amor. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. A primeira qualidade que ele quer produzir em nós. E o apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo de número 7, ou melhor, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 7, ele nos mostra a força dessa qualidade chamada amor. Ele mostra a força do amor em nossas vidas e onde está esse amor para conosco. Ódio é resultado das ofensas que nós recebemos, de tudo aquilo que incomoda os nossos objetivos ou que traz ofensas às nossas vidas, produz ódio. Uma vez o ódio praticado, ele reproduz ódio. Não há como o amor reproduzir ódio, também não há como o ódio reproduzir amor e justiça. Ódio sempre é provocado, principalmente por uma injustiça que nós recebemos ou que nós achamos que é injustiça. Então não há como produzir injustiça praticando injustiça. Quando nós colocamos o ódio em prática, nós produzimos mais ódio, nós produzimos mais injustiça. E quando nós colocamos o amor em prática, o amor não só vence o ódio que foi produzido em nós, mas o amor nos capacita a produzirmos amor também. Vamos ler esses versículos juntos, mas nós vamos ler um de cada vez e vamos estar compartilhando. Mas eu gostaria que você estivesse lendo comigo, de acordo com minha Bíblia aqui. O Paulo não vai projetar ali, está preparando uma outra coisa para nós. E eu vou ler
e você vai repetir bem forte, tá certo? O verso 7 diz assim: amados, Amados, mais forte, amados, amados, amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama Todo aquele que ama é nascido de Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. e conhece a Deus. Nós encontramos aqui a palavra de Deus qualificando esse amor que o Espírito Santo deseja produzir em nossas vidas, e com certeza já tem produzido na sua vida, na vida de cada um de nós, e quer continuar produzindo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1 que a perfeição nossa diante de Deus deve ser um alvo nosso, um objetivo. Ele estava já velho, doente, cansado, já próximo a partir dessa vida. E ele disse: eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação celestial. O apóstolo Paulo estava dizendo que a vocação de Deus em nós é sermos perfeitos. Porque se é sermos semelhantes a Deus, então é sermos perfeitos. O que nos diz Cristo Jesus em Mateus capítulo 5, se não me engano, verso 44. Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o alvo de Cristo em nossas vidas. Cristo, com o seu sacrifício na cruz, garantiu para nós a perfeição espiritual e garantiu para nós os instrumentos, os recursos para nós prosseguirmos essa vida para uma perfeição também no nosso caráter, na nossa vida material. A perfeição espiritual já é realidade em nossas vidas. Essa perfeição aconteceu no momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Espiritualmente, nós somos santos, nós somos perfeitos diante de Deus, e o que nos fez perfeitos foi o perdão de Deus executado a nós. No dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, ali nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso favor. E Deus perdoou os nossos pecados, nos registrou como filhos, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos dando até um novo nome. Que Apocalipse diz que esse novo nome, nós não sabemos. Nós só conheceremos quando chegarmos lá. O que diz Apocalipse? Que nós receberemos uma pedrinha branca lá. E nela estará escrito o nosso novo nome. Foi o nome que Deus escreveu no livro da vida no dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nem o nome que os nossos pais deram ele aproveitou. Ele nos deu uma identidade espiritual. Nesse momento, o nosso espírito tornou-se perfeito diante de Deus, restaurado, salvo diante de Deus. Não há nada que possa tirar o nosso espírito do Senhor. A vida está garantida para nós. Agora, Cristo também, Ele preparou os recursos para que essa perfeição do espírito venha ter resultado, mudança, aperfeiçoamento da nossa capacidade de viver aqui na terra. Nunca seremos iguais a Deus, a Cristo aqui na terra. Por quê? Ainda habitamos num corpo mortal que está condenado à morte. Esse corpo corruptível, diz 1 Coríntios 15, que ele não poderá entrar no reino dos céus. Será necessário que o corruptível, o mortal, que é esse corpo, se revista da incorruptibilidade, da imortalidade, para chegarmos aos céus. Isso mostra que nunca nós seremos perfeitos aqui na terra, mas nós devemos
prosseguir com esse alvo. Adoramos verdadeiramente a Deus em nossas vidas, não é quando nós cantamos, não é quando nós oramos, não é quando nós ensinamos, não é quando nós pregamos, não é quando nós tocamos, não é quando damos o dízimo, a oferta. Tudo isso é agradável a Deus. Mas nós adoramos verdadeiramente a Deus quando nós reagimos positivamente à vontade dele para as nossas vidas. Quando nós ajustamos um pensamento, uma maneira de viver, de pensar, de agir, de desejar, de se comportar, quando nós ajustamos isso à educação que o Senhor nos dá pela palavra e pela presença do Espírito. Ou seja, quando nós ajustamos a nossa vida à semelhança de Cristo Jesus. Seus ensinamentos, sua palavra, seus conselhos, seus direcionamentos. Por exemplo, quando alguém lhe ofende e você perdoa, é adoração a Deus. Você está reagindo ao que Deus, positivamente, na maneira que Deus quer que você reaja. Olha para esse versículo 7. Ele nos trata de amados. O que é ser amado? É ter o carinho de alguém, o benefício de alguém. Ele está dizendo que nós somos amados porque Deus entregou o seu Filho para morrer por nós e o Filho aceitou esse propósito. Nós somos amados de Deus, ou seja, amados por Deus. O crente em Cristo Jesus é amado de Deus, porque Deus nos trata como filhos. Quando éramos pecadores, pagou o preço por nós na cruz. Aceitamos, Ele nos recebe como filhos e filhos amados. E Ele então prossegue: se nós somos amados de Deus, se Deus nos ama e se sacrificou por nós, para que nós sejamos semelhantes a Ele, nós precisamos amarmos uns aos outros. Ele diz: amados, amemos uns aos outros. É uma reação, é uma atividade. Amor não é gratidão. Gratidão é um sentimento de responsabilidade e de humanidade. Você ser grato ao outro. Então, amor, não é retribuir o bem para alguém que fez bem a nós. Não. Amor é retribuir com bem aquele que nos fez mal. O amor é contrário ao ódio. O amor é a arma contra a destruição proposta pelo ódio. Alguns anos atrás, quando eu fui para o seminário, trabalhava já há alguns anos numa rede de rádio e televisão, e quando eu fui para o seminário, eu tive que deixei o emprego, mas para me manter no seminário eu fazia alguns trabalhos, algumas reportagens que eles chamavam de freelance, né? Temporariamente eu aceitava algum trabalho para que eu pudesse manter os meus estudos. E uma das vezes me mandaram aqui para o interior do estado, para Exu, para fazer a reportagem sobre duas famílias que viviam em pé de guerra. E eu fiquei impressionado com os levantamentos que a nossa equipe fez naquela cidade, do tanto de pessoas que já haviam sido assassinadas de ambos os lados por causa da briga de um homem para com outro homem, que nem existiu mais, que já haviam morrido.
Mas o ódio continuava fazendo efeitos. Então o ódio, uma vez ele praticado, ele atinge não só o alvo do ódio, mas os que estão em volta. E eu lembro que uma tarde chegamos na casa de uma senhora, que o seu neto havia sido assassinado pela família rival, e aquela mulher era muito pobre, estava fora do contexto da maioria dos membros da mesma família. Ela era uma mulher pobre, e ela chorando, ela disse: meu filho, o meu neto não tinha nada a ver com isso. O meu neto nem convive com o restante dos familiares, mas foi assassinado porque tem o sobrenome da família. Então o ódio é algo que se propaga velozmente quando ele é exercitado. Só que, queridos, o amor tem uma força mais superior ainda, porque ele se propaga levando influência positiva e mudando vidas. Por que as nossas vidas hoje são mudadas? Porque Cristo um dia demonstrou o amor de Deus por mim e por você na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Porque um dia alguém que foi atingido, mudado por esse amor, foi incentivado a preparar uma igreja, a fazer um convite, ou a trazer uma palavra para nós, para aceitarmos o amor de Deus para com nossas vidas. O apóstolo João, ele está nos dizendo aqui que nós temos uma razão muito lógica para amarmos. Qual é essa razão? Terceira frase do versículo, olha o que ele diz: porque o amor é de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, se o nosso desejo é invocar a Deus e adorar a Deus, então nós devemos cultivar e desenvolver aquilo que é vontade de Deus. Então ele está dizendo que a razão pela qual nós devemos amar uns aos outros é porque o amor é de Deus. O amor procede de Deus. É vontade de Deus, é ensinamento de Deus, é recomendação de Deus, é um sentimento de capacitação que procede do coração do próprio Deus. E por isso ele conclui o versículo dizendo: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que ele está dizendo? Que uma prova primeira de que nós nascemos espiritualmente é o desenvolvimento do desejo de amarmos uns aos outros. Porque o nosso nascimento espiritual nos coloca em comunhão com Deus. O que diz João capítulo 1, verso 12, lembra? Diz que todo que recebe a Cristo, o que acontece? Torna-se filho de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. O que diz o apóstolo Paulo em Efésios? Que o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. Que o nosso espírito passa a ter comunhão com o Espírito de Deus. Logo, o que o Espírito traz às nossas vidas é vontade de Deus, é influência de Deus. Então a prova de que nós nascemos de Deus é procurar viver as qualidades de Deus em nossa vida. E essas qualidades advêm pelo nosso conhecimento de Deus. Alguém pode se converter, ter vida espiritual, mas na mudança material ficar estagnado.
Pode? Alguém pode ser salvo e levar anos e anos lutando para ter uma pequena qualificação de Deus. O desejo de sermos semelhantes a Deus surge pelo nascimento espiritual. A verdadeira conversão nos dá apetite pelas coisas de Deus. O espírito morto, ele não deseja a Deus. Por isso que é tão difícil alguém que não aceitou Jesus programar sua vida para uma igreja. Porque não tem apetite pelas coisas de Deus. Porque a carne não deseja Deus. Quem deseja é o Espírito. O Espírito sem Jesus está morto. Nascemos espiritualmente, passamos a ter apetite por Deus. Mas precisa uma segunda coisa. O nascimento gera apetite. Mas o conhecimento leva a qualificação a ser parecido com Deus. E esse conhecimento vem pela palavra e por dar lugar ao Espírito. Ouvir a palavra, estudar a palavra, ler a palavra. Hoje existem tantas oportunidades de se crescer no conhecimento de Deus. É muito fácil. Porque temos muito material diante de nós. É fácil ter a Bíblia, é fácil ouvir a Bíblia, é fácil ler a Bíblia. É fácil, é de graça entrar numa igreja, participar de uma escola dominical, participar de um culto de oração. Mas sem conhecimento não há qualificação espiritual. Assim como alguém que quer ter uma profissão precisa estudar para se habilitar naquela profissão, estudar as técnicas daquela profissão para desenvolver bem. Se nós queremos as qualidades de Deus em nós, sermos qualificados diante de Deus, nós precisamos conhecer Deus. E a fonte de conhecimento de Deus é primeiro a Bíblia, a palavra dele, que está diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Em segundo lugar, o direcionamento do Espírito. Em terceiro lugar, a igreja. Em quarto lugar, a oração. Porque você diz, por que não é oração em terceiro lugar? Porque a força maior é da palavra para nos capacitar a orar. E a palavra está muito presente na igreja. Em todos os cultos da igreja, sendo lida e sendo comentada. E esse conhecimento nos qualifica a ter as características de Deus em nós. Por isso que ele diz que o amor é prova de que nascemos espiritualmente. E é a prova de que nós conhecemos a Deus. Eu citei aqui a semana passada, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 4, que mostra o objetivo de Deus para com nossos filhos. Ele quer primeiro nos salvar e segundo Ele quer que nós venhamos conhecer toda a verdade que precisamos conhecer acerca dele. Então este versículo é de uma profundidade grandiosa em nossos vidas. Primeiro, somos amados de Deus. E como amados de Deus, nós precisamos amar uns aos outros. E o amor para com os outros é prova de que nós nascemos espiritualmente e é prova de que nós estamos conhecendo a Deus. No versículo 8, o apóstolo traz uma conclusão.
ele conclui o que ele disse no verso 7, dizendo: é como se ele dissesse, se nós somos amados por Deus e precisamos amar uns aos outros, e se esse amor é prova de que nascemos espiritualmente e conhecemos a Deus, então no verso 8 ele conclui o seguinte: quem não ama é porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra grega traduzida nessa última frase, porque Deus é amor, é como se ele dissesse: a essência de Deus é amor. Não há como estar em Deus e ter ódio. Não há como estar em Deus e guardar ressentimento. Não há como estar em Deus e não perdoar. Não há como estar em Deus e não amar. É a conclusão que ele chega no versículo de número 8. No versículo de número 9, vamos recitar juntos o 8, juntos. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então repete assim: se eu não amo, eu não conheço a Deus. Porque Deus é amor. Veja uma diferença. Ele não está dizendo que aquele que não ama não é cristão, não é salvo. Veja que no verso 7 ele usa a palavra nascido de Deus e conhecedor de Deus. Aqui ele usa o verbo conhecer e não mais o verbo nascer. Eis a razão porque eu disse que alguém pode ser salvo e não viver amando. Tem apetite por Deus, mas não busca alimentar esse apetite. Não busca alimentar esse apetite. Mês de setembro, mês de outubro, nós tivemos com a Associação Batista Leste de São Paulo e com a Convenção do Vale do Paraíba, em várias noites de programação. E uma das noites, a programação foi num auditório de um hotel em São José dos Campos, de São Paulo. E no final daquela programação, ofereceram um jantar para nós. E aquela irmã que estava coordenando aquele jantar tudo, nos colocou na mesa do esposo dela. Ela falou baixinho no meu ouvido e disse: estou lhe colocando naquela mesa de propósito. Ali está o meu esposo. Aí ela disse: eu falei, ele é evangélico? Ela disse: ele diz que é, mas eu acho que não é. Muitas vezes a gente tem sempre um pré-julgamento. Quando nós sentamos ali, eu comecei a conversar com ele e ele disse: pastor, eu sou crente, eu tenho certeza da minha salvação, porém eu tenho certeza que eu não vivo agradando a Deus. Ele disse: tem duas coisas que eu pratico todos os dias, mas eu sei que não agrada a Deus e eu fico frustrado todo dia. Eu não perguntei o que era, mas ele foi logo falando. Ele disse: é jogo de bilhar. Eu saio do trabalho todo dia e pelo menos 50 minutos, uma hora, eu vou para o salão de jogo de bilhar e jogo apostando. E ele disse a segunda coisa. Ele disse: quando eu me converti, eu fumava um maço de cigarro por dia. Hoje eu fumo 3 cigarros por dia. Eu fumo após o café da manhã, após o almoço e ao deitar.
E ele diz constantemente: a minha esposa cogita que eu não me converti verdadeiramente. Mas ele disse: eu me converti, eu sei que eu estou desagradando a Deus, mas eu não tenho força para vencer isso. E eu perguntei a ele, é Suelber, o nome dele, eu disse: Suelber, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Ele olhou para mim, baixou a vista e disse: pastor, raramente eu leio. Aí olhou para mim e disse: o senhor acha que eu sou salvo ou não sou salvo? Eu disse para ele: eu acredito que você é salvo, mas você não tem experimentado a vida de salvo aqui na terra. Porque a vida de salvo aqui na terra é uma vida de libertação, de crescimento diante das coisas que nos prejudicam, vencendo cada situação. E ele disse: como eu faço isso? O senhor pode orar por mim? Eu disse: eu oro por você, posso orar todo dia por você, mas minha oração não é o projeto de Deus para que Deus se desenvolva em você. O projeto é a palavra de Deus. Você tem que ler todo dia. Ele abriu uma pasta, puxou uma agenda e disse: eu vou anotar, diga uns textos para eu ler. Eu disse: não precisa anotar não. Leia um capítulo por dia do Evangelho de João. Quando você terminar de ler, você faz contato comigo que eu te dou outro livro. Aquele homem orou, ele leu 17 dias, exatos 17 dias. No 17º dia, ele leu a oração sacerdotal de Jesus, de João capítulo 17. Às 5 horas da tarde, eu estava atendendo alguém no escritório, e minha filha bateu e disse: papai, esse homem já ligou umas 8 vezes. Eu digo: o senhor está ocupado. Mas já ligou umas 8 vezes. Eu digo: deixa eu atender. Aí atendi, era ele. Ele disse: pastor, eu estou há 6 dias sem fumar um cigarro. Estou há 2 dias sem jogar bilhar. Aí eu disse: você já venceu, agora você precisa dar a manutenção. Você precisa continuar sendo vencedor. Terminou o livro de João, ele me ligou, eu pedi que ele lesse 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, e assim vem vindo, ele passando livros, tudinho. O pastor dele me ligou no dia 3 de janeiro. Ele disse: fulano de tal pediu e a igreja aceitou na última assembleia do ano. Pediu a oportunidade para ser professor substituto dos homens da igreja. Então aquele homem havia se convertido, havia se batizado, mas faltava conhecer Deus, para conviver com Deus, para que ele pudesse viver semelhante a Deus. O conhecimento nos capacita a fazer imperar em nós a primeira qualidade que Deus quer que apareça em nossas vidas, que é o amor. Vamos ler o verso 9. Eu leio e você repete. O amor de Deus, para conosco, manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. O apóstolo João está dizendo que o amor de Deus para conosco foi manifestado em Cristo Jesus. Ele provou que nos ama na prática, entregando o seu Filho para que hoje nós pudéssemos
ser filho dele também. A maneira que nós temos de exigir que os outros correspondam diante de nós, para conosco, com um amor que perdoa, respeita, gera honestidade, bom trato, é amando. Todo o Velho Testamento nós encontramos Deus provando os homens que os homens não tinham condições de vencer os seus pecados para viver com Deus. O Velho Testamento é prova disso. Em todo o Velho Testamento, Deus usou a nação de Israel para, e até na morte e ressurreição descida do Espírito Santo, para provar que o ser humano não pode ser semelhante a ele por si só. E você não encontra na história da humanidade, no Velho Testamento e até a convivência no final dos Evangelhos e no início da Igreja Corpo de Cristo, você não encontra testemunhos de amor aos outros, de sacrifício tamanho, como você passa a encontrar a partir daí. No Velho Testamento tem muitos homens símbolos de fé. Mas esses homens, em todos esses homens e mulheres, Deus permitiu falhas gravíssimas nas suas vidas morais, para provar que eles não podiam ser semelhantes a Deus sem que o Espírito habitasse neles e sem que antes alguém pagasse o preço dos seus pecados. Compare a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo João, de Tiago, do próprio Pedro, após o livro de Atos. Compara a vida deles com outros grandes personagens do Velho Testamento de destaque, como Abraão, como Moisés, como Davi, e vê se nesse período você encontra nesses homens desqualificações morais que vocês encontram na vida dos outros do Velho Testamento. Não existe. Sem mencionar de que no Velho Testamento eles viviam em bênçãos. E em meio a bênçãos ainda existia a blasfêmia, o adultério, o assassinato e tantas outras desqualificações morais, a ira, a afronta a Deus. Mesmo Moisés experimentando todos os milagres de Deus em sua vida e na vida do seu povo, Moisés afrontou a Deus, duvidou de Deus. Você não encontra isso na vida dos apóstolos depois que o Espírito Santo passou a habitar neles. Qual a desqualificação moral da vida de Paulo, de Pedro, de João, após essa época? Nenhuma. Sabe por quê? O Espírito habitando neles, dava entendimento da palavra, eles conheciam que os propósitos de Deus eram muito melhor do que os propósitos da carne. E eles não cediam isso. O apóstolo Paulo chegou a dizer: para mim viver é Cristo. Não tem sentido a vida sem Jesus. Mas não era um Jesus de palavras, era um Jesus de prática, de conhecer os ensinamentos e de praticar os ensinamentos. Ele disse: o meu desejo é viver com Cristo. Se morrer, vai ser lucro, porque eu vou estar mais plenamente com Ele ainda. Sabe o que é isso, queridos? Poder da palavra
e o discernimento do Espírito. Vida espiritual é por aceitar a Cristo. Qualificação para viver parecido com Deus é por conhecer Deus. E se conhece pela palavra e na instrumentalização do Espírito Santo. Então não é uma mão na sua cabeça que vai lhe capacitar a perdoar todo mundo e viver em amor. Não, é conhecer a Deus e conviver com Ele no dia a dia. O poder dessa mão na sua cabeça pode terminar nos próximos segundos. Mas o poder da palavra lida, estudada, memorizada, meditada, vai ficar no seu coração e vai reagir defendendo você todas as vezes que vier as tentações. Quando você for tentar a odiar, a palavra vai lhe mandar amar e lhe capacitar a perdoar. Nós vamos ficar por aqui e nós vamos continuar na próxima quarta-feira, a partir do versículo de número 10. Vamos estudar na próxima quarta-feira os versículos 10, 11 e 12. Tá certo? Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e traz a nós a capacitação que nós precisamos. A capacitação de vivermos parecidos contigo. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor colocou em nós o seu Espírito para que nós possamos entender o Senhor o suficiente para vivermos contigo. Nos capacita, ó Deus, a perseverarmos na leitura da palavra, no estudo da palavra, em ouvir a palavra, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, tendo a capacidade de amarmos uns aos outros, com o amor que nos leva ao perdão, com o amor que nos leva a esquecer a ofensa, com amor que nos leva à honestidade da correção, com amor que nos leva, Deus, a vencermos o ódio em nossos próprios corações. Nós te oramos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino e recolhemos as nossas ofertas. Depois que concluir nossa programação no boletim, na opção final eu gostaria de trazer uma palavra breve à igreja. Vamos cantar o corinho